pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos continuar a nossa disciplina de noções de logística. Hoje nós iremos assistir, a nossa aula de número 7. Pois bem, os objetivos desta aula são, já que nas aulas anteriores, principalmente nas 3 últimas aulas, nós tentamos entender um pouco mais a fundo quais são as atividades principais, primordiais ou mais importantes da logística. Agora nós vamos tentar entender um pouquinho o que são e quais são as atividades de apoio. Além disso, vamos tentar entender quais são os ramos, as áreas ou as divisões que a logística tem. E vamos conhecer a logística reversa. Então vamos lá. Pois bem, as atividades de apoio da logística. Essas atividades, gente, elas dão suporte. Elas apoiam as atividades primárias. Lembrando, mais uma vez, que as atividades primárias são a gestão do transporte, do estoque e do processamento de pedidos. Essas são as atividades principais da logística. Por quê? Para a empresa, entre aspas, fazer logística, nessas 3 atividades é onde ela coloca mais dinheiro, onde ela gasta mais. As atividades de apoio, elas vão contribuir, elas vão auxiliar para que essas atividades principais aconteçam, como disponibilizando bens e serviços ou contribuindo para que os processos aconteçam, para que as etapas das diferentes tarefas, serviços, atividades, o termo que você quiser utilizar, aconteçam. Então, nós vamos ver algumas dessas atividades de apoio dentro das atividades principais. Então, vamos entender o que essa imagem apresenta para a gente. Transporte é uma das atividades principais da logística. Quais são as atividades de apoio que estão envolvidas com a atividade principal de transporte? E aqui, não só para o transporte, mas para as outras, eu vou dar alguns exemplos, tá? Existem muitas outras atividades de apoio. Aqui é só para tentar exemplificar. Então, novamente, o transporte é uma atividade principal. Quais são as atividades de apoio para o transporte? Uma dessas atividades é a manutenção, que cuida da mecânica da frota. O manuseio de materiais, que é a movimentação de produto acabado dentro ou no local de estocagem, no estoque, e a tarefa de embalar os produtos para que eles sejam movimentados, transportados. Para que a embalagem? O porquê de você embalar os produtos? Para evitar que eles se danifiquem, se quebrem ou estraguem no transporte, na movimentação. Essa segunda tabela, ela vai demonstrar para a gente duas no caso, atividades de apoio para a gestão de estoque, que é uma das atividades principais. Então vamos lá. Programação da produção é uma atividade de apoio. Manutenção de informações também é uma atividade de apoio. Programar a produção e recolher as informações de todo o processo produtivo, de todo o sistema de produção, auxilia a empresa, auxilia a pessoa que pensa dentro da organização a planejar o estoque dos seus produtos. Então, até aqui, nós vimos as atividades de apoio ou algumas atividades de apoio envolvidas em 2 das atividades principais da logística, transporte e gestão de estoque. Agora, portanto, veremos algumas atividades de apoio dentro do processamento de pedido,
dentro da gestão de pedido, dentro da administração de pedido, que é também uma atividade principal da logística. Pois bem, uma das atividades é a área de armazenagem de produto. Observa que está relacionada com o estoque. Essa área de armazenagem, ela vai ter a seguinte preocupação: tem produto disponível? Ou ela tem que sempre responder a seguinte pergunta: há determinado produto disponível? Uma outra atividade de apoio é chamada de obtenção. Essa atividade deixa o produto disponível para o sistema logístico. Vai tentar ou vai buscar, selecionar fontes de suprimento e vai programar a compra desses itens. Além do mais, o processamento de pedido é responsável por transmitir as informações da sua área para que para a pessoa que planeja a logística, que planeja a empresa, possa recolher essas informações para planejar, como a gente viu no slide anterior, o estoque, mas também para planejar a produção, para planejar transporte. Então, de forma muito resumida, esses 3 slides ou essas 3 tabelas, elas procuraram demonstrar para nós que dentro das áreas ou das atividades principais da logística, transporte, estoque e pedido, a gente tem algumas atividades de apoio que dão suporte, que são importantes para fazer com que essas atividades aconteçam. Imaginem se não houvesse, por exemplo, a atividade de manutenção de frota, para que os caminhões, para que os carros pudessem transportar itens. O transtorno que poderia causar para a empresa 1, 2, 10 caminhões, 10 carros espalhados pelo Brasil e quebrados. Então, as atividades de apoio são fundamentais, são tão importantes quanto as atividades principais, as atividades primordiais. Porém, as atividades primordiais, mais uma vez, demandam da empresa mais investimento. Bem, essas atividades de apoio, elas não estão presentes em todas as empresas. Se a organização não tem estoque, ela não vai ter armazenagem, ela não vai ter custo de estocagem. Porém, vale salientar, e eu fiz esse comentário aqui em aulas anteriores, nas empresas de hoje, no mundo de hoje, é muito difícil você encontrar alguma empresa que não tenha um certo nível de estoque, uma certa quantidade de estoque de alguma coisa. Me desculpe, tá? Mesmo o prestador de serviço, ele tem que ter em estoque os itens que ele utiliza para prestar o seu serviço. Então, mais uma vez, essas atividades de apoio, elas podem deixar de acontecer em algumas empresas. Ou, na empresa A, as atividades de apoio podem acontecer mais. Por exemplo, na empresa B, elas podem acontecer menos. Por quê? Por causa do tipo de negócio, por causa de como a empresa leva a sua vida, entre aspas, tá? Isso vale para as atividades principais também. Talvez numa empresa, de novo, A, as atividades principais aconteçam mais, as atividades primordiais aconteçam mais. Numa atividade B, as atividades principais numa empresa B, as atividades principais não aconteçam tanto. Isso vai depender de negócio para negócio, certinho? Então, vamos continuar. Bem, aqui eu só queria salientar uma coisa que é muito mais informativo também, tá? Para facilitar estudo, para facilitar trabalho, para visar melhor aproveitamento dos funcionários, dos colaboradores, a logística, como a administração, como a engenharia, como a própria medicina, ela é dividida em áreas. Então, vamos dar uma olhadinha nesse slide, por favor. Bem, como vimos, a logística é fundamental para as empresas. A logística, gente, ela é a ponte entre a produção de uma empresa e o seu consumidor. Já comentamos alguma coisa sobre isso em aulas anteriores, tá? E a importância da logística. Bem,
Ela, já vimos também, pois possui atividades principais, relembrando transporte, estoque e processamento de pedido, e ela possui atividades de apoio, que vão auxiliar na realização das atividades principais. Todas essas atividades, a logística em si visa atender os objetivos organizacionais. Muito provavelmente, os objetivos organizacionais atender o seu consumidor com o menor custo possível. Porque quando uma empresa ela atende o seu consumidor vendendo um produto ao menor custo para essa empresa possível, teoricamente, ela vai ter o maior lucro. É só pensar, vamos um exemplo simples, né? Quanto menos você gastar do seu salário mensalmente, mais ele sobra para você. Analogia boba, mas que dá para a gente fazer com relação à empresa. Quanto menos, ela gastar para produzir e entregar um produto, maior vai ser a margem de lucro dela, maior será a quantidade de dinheiro que sobrará para a empresa ao vender um produto. Tá? Então é só para tentar entender isso. Então, a logística ela pode ser dividida em áreas de estudo, de trabalho, para que as pessoas tenham foco, para que as pessoas consigam aproveitar melhor o dia delas de trabalho, ou porque é uma coisa muito grande e complexa, você divide em áreas para ficar mais especialista ou mais especializado. Assim, a gente pode pensar na logística como um todo, ou a gente pode dividir a logística por áreas. E essa divisão da logística, gente, ou essas áreas da logística, se vocês repararem, mais ou menos ela vai também estar ligada com as atividades principais, tá? Então, a gente pode dividir, a gente pode segmentar, a gente pode ramificar a logística em logística de distribuição, que vai cuidar da administração do centro de produção de uma empresa, vai escolher os modais de transporte, vai dar ou se preocupar com a manutenção da frota de veículos, o itinerário dos veículos e o controle de gastos do setor de transporte de forma geral. Observa como que essa logística de distribuição está ligada à atividade principal de transporte. Então você tem uma pessoa que dentro da empresa ela vai pensar só no transporte ou na logística de distribuição para de novo ter mais foco, para de novo aproveitar melhor o dia a dia ou porque o serviço saia mais bem feito, tá? É só para ficar mais fácil de entender ou de estudar as áreas. Logística de distribuição, PCP, que é o planejamento da produção, tá? O que vai ser produzido naquele dia, as quantidades, em que horários, né? E a movimentação desses itens ou matérias-primas na área produtiva. Logística de suprimentos, repor estoque de matéria-prima e itens diversos. Armazenagem, embalagens de materiais e controle de estoque. Mais uma vez, observa como que essa logística de suprimento está vinculada à atividade principal de gestão de estoque. Logística organizacional trabalha com todas as informações, essencial para o planejamento e operação logística. E um termozinho que talvez vocês já tenham escutado, talvez não, logística reversa, retorno de produtos, embalagens ao centro produtivo. Nós vamos observar essa logística reversa nos próximos slides. Então, mais uma vez, gente, e para não causar confusão, logística, desde a nossa primeira aula, a gente tem demonstrado um desenho que mostra toda a cadeia logística de uma empresa, desde buscar suprimento até entregar o produto para o consumidor e ter algum tipo de resposta desse consumidor. Toda essa cadeia logística ou toda essa cadeia produtiva, tudo isso é logística, tá? Só que a literatura, quem pensa logística no mundo, tá? Nas universidades, vamos dizer assim, para que as pessoas trabalhem melhor, a logística é dividida em áreas, como as várias profissões no nosso mundo são divididas em áreas diferentes. Mais uma vez, a medicina tem várias áreas, mais uma vez,
Dentro da administração de empresas, você tem marketing, finanças, você tem contabilidade, e etc, e etc, e etc, tá? Observa que todas essas áreas estão ligadas, estão linkadas às atividades principais da própria logística, porque nada mais é do que logística. Próximo slide. Então agora nós vamos conhecer um pouquinho de uma dessas áreas da logística, que a gente não comentou sobre essa área até agora, né? Que é a logística reversa. A logística reversa, gente, ela vai se preocupar com o retorno de embalagens ou materiais ou itens ao centro produtivo, à empresa, depois de usado, depois de consumido. Então, você comprou um produto de uma empresa qualquer, depois que você utilizou o produto, sobra a embalagem. A empresa ainda tem preocupação com essa embalagem, ela ainda tem que recolher essa embalagem para evitar que essa embalagem vá para o meio ambiente e cause dano para o meio ambiente. Esse tipo de coisa, esse tipo de área, a logística reversa em si está muito mais associada hoje a empresas de produtos químicos. As empresas que trabalham com fertilizantes químicos, com compostos químicos que vão atuar em lavoura, em pastagem, são os agrotóxicos, tá? Para ficar assim um termo mais fácil de entender. Hoje a logística reversa no nosso país, talvez ela dê mais atenção para a questão dos agrotóxicos, para recolher as embalagens depois de usar o agrotóxico, para evitar que essa embalagem vá para o meio ambiente e cause danos ao meio ambiente. Então, a preocupação, o objetivo, da logística reversa é preocupação ambiental, tá? Preocupação ambiental, reduzir os poluentes na natureza, reduzir os danos ambientais que os poluentes dessa indústria química, possam causar no meio ambiente. Ou, analisando de uma outra forma, as empresas devem se responsabilizar pelos produtos que elas geram, que elas fabricam. Então, a logística reversa é: você comprou um item, esse item está embalado, você utilizou o item, mas você não pode jogar a embalagem fora. A embalagem tem que ser recolhida, tem que ser trazida para a empresa para que ela dê uma destinação correta para essa embalagem. Ela pode eliminar a embalagem ou ela pode reutilizá-la. Por quê? Preocupação ambiental. Então, essa imagem, esse desenho vai tentar demonstrar para a gente esse processo logístico reverso, esse canal reverso, para que os itens tenham retorno. Então, a empresa que te vende um produto, depois que você utiliza, consome o produto, ela vai ter que criar uma maneira de recolher esse item, essa embalagem, e ela vai reutilizá-lo ou ela vai descartá-lo, tá? Então, essa imagem só tenta demonstrar isso. O porquê da logística reversa, tá? Porquê da importância da logística reversa? Durante muito tempo, falar em preocupação ambiental, e talvez isso ainda ocorra, tá? Se você prestar bem atenção em comerciais, falar em preocupação ambiental era muito mais uma estratégia das organizações. Era uma forma de criar vantagem competitiva. Por quê? Eu, empresa de produto químico, eu tenho preocupação com o meio ambiente, então eu vou lá e recolho as minhas embalagens dos meus produtos e dou um destino certo para elas. Por quê? Porque eu me preocupo com o meio ambiente. E aí ela falava isso para o mundo, ou ela falava isso para o mercado. Teoricamente, o mercado poderia comprar dessa empresa, nós consumidores poderíamos comprar dessa empresa. Por quê? Porque ela está informando para nós que ela se preocupa com o meio ambiente. Porém, hoje no nosso país existe uma lei que vai apoiar a logística reversa, e não só a logística reversa, tá?
para que os resíduos sólidos, os lixos, tenham melhor destinação. Então essa lei ela é conhecida como Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei 12.305 de 2010. Com essa lei, essa estratégia que a empresa tinha para se diferenciar no mercado, para criar vantagem competitiva, passa a ser uma obrigação. Então, se uma empresa não faz logística reversa e ela deveria fazer, com essa lei ela passa a ser obrigada a fazer. E aí ela tem que criar um mecanismo, um canal reverso para ir lá e buscar as embalagens ou qualquer outro item que a lei determina que ela busque. Por quê? São instrumentos para que o país enfrente os problemas ambientais, sociais e econômicos decorrentes do manejo de resíduos sólidos. Resíduos sólidos, mais uma vez, lixo. Então, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela vai apoiar a logística reversa. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela vai incentivar a logística reversa. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela vai fazer com que a logística reversa se torne uma obrigação para as empresas que necessitam, que devem recolher algum tipo de material que elas produzem ou que elas vendam, ou recolher produtos que elas produzam ou que porventura elas vendam. Bem, quais são as linhas gerais, dessa Política Nacional de Resíduos Sólidos? Devemos reduzir a produção de resíduos rejeitos. Como? O que foi produzido deve ser reusado. O que não for reusado deve ser reciclado. Então a gente vai reusar, utilizar de novo uma coisa que foi fabricado, e se algo que foi fabricado não tem possibilidade de ser reutilizado, de usar de novo, ele deve ser reciclado. Reciclado, gente, entre aspas, fazer com que se torne matéria-prima de novo. Para quê? Para que a produção de resíduos, de rejeitos, de lixos diminua, voltando para a empresa de agrotóxico, voltando para a logística reversa. Em vez de todo dia a empresa produzir 10 produtos de um químico pesadíssimo e jogar no mundo, ela vai recolher essas embalagens, vai reciclá-las ou reutilizá-las, e aí ela vai sempre utilizar 10 embalagens de um químico para ter esse químico muito poderoso. Então ela sempre tem 10, em vez de todo dia produzir 10. Exemplo bobo, mas um exemplo, tá? Então, tem que ser observada. A preocupação é a destinação adequada dos resíduos sólidos, do lixo, e um consumo menor de recursos naturais. Recurso natural, água, petróleo, tá? Então, a Política Nacional de Resíduos Sólidos apoia, incentiva, obriga a logística reversa. O lixo, gente, é uma responsabilidade compartilhada. O lixo, ou por quê, Porque o lixo é uma responsabilidade de todos nós. Então, nessa aula, nós tentamos ou procuramos ou entendemos o que são as atividades de apoio da logística, e aí apresentamos 2 ou 3 exemplos de atividades apoio das atividades principais. Depois foi apresentado as áreas da logística, a divisão que a logística tem, os ramos que a logística tem, e como que esses ramos eles são casados com as atividades principais. E aí, por que existe essa ramificação? Por que existe essa divisão? Para ser mais fácil pensar a logística, para ser mais fácil realizar a logística, para ser mais fácil estudar a logística. Dentro desses ramos, dentro dessas áreas, uma delas é a logística reversa, que não havíamos comentado ainda, e nós tentamos entender o que é. Logística reversa, falando em uma frase, é buscar a embalagem do seu produto de volta. Por quê? Porque o lixo é responsabilidade de todos. Eu gostaria de agradecer pela oportunidade desta aula, particularmente
Eu gostaria de ter contribuído com vocês e eu espero que tenha conseguido. Muito obrigado a todos, fiquem todos em paz e até a próxima.